What's up? Let's go to our review of phonetics. Então, a regra básica da fonética. Voice sounds attract voice sounds. Silent sounds attract silent sounds. Exemplo de voice sound, seja em português ou em inglês. D, G, Z. Prega vocal vibra. Exemplo de silent sound, seja em português ou em inglês. T, K, S. Prega vocal não vibra. Aí eu trouxe aqui alguns símbolos que podem surtir mais dúvida para vocês, porque eles são símbolos diferentes, mas vale o mesmo para o inglês e português. No português, só não vamos ter esses dois aqui, right? E os longos, os vogais longas, ok? O resto, português também tem. Ok, primeiro aqui, judge, dia, para o sotaque de Minas Gerais. Church, tia, para o sotaque de Minas Gerais. Pleasure, janela. Shop, chuva. Casas, para o sotaque do Rio. Although. Think. Esses dois só existem no inglês, comparando ao português, não existe no português. Singing, comendo, no sotaque de São Paulo. Little, help, limão. Lembrando que não tem um ditongo aqui, você não fala help com U. Aqui você não tem um ditongo também, você não fala little, você fala little, help, right? Do mesmo jeito que a gente fala limão no português. Aqui a vogal longa, beat. A vogal curta, bit. Esse I aqui é quase um Ezinho, é um E, bem fraquinho, igual a gente fala em carne, no sotaque de Minas Gerais. O longo, food, é diferente daquele U fraquinho, good, very good. Ou aquele Uzinho fraquinho também do final da palavra molho. Tá vendo como é diferente o O do U? Molho, right? Bad, ou pé no sotaque do Rio. Bad, ou pé no sotaque de Minas, ok? Ou então right? Eu já coloquei o R aqui para vocês verem. Seria o americano, right? Ou sem o R, o som R, o som né? No britânico. Então ficaria bird, person, sort, work. Então você vê que essas letras aqui tem esse som ou no britânico. Ditongos. A gente tem ditongos representados por essas letras todas aqui. Não necessariamente as letras vão ser o ditongo ou o ditongo correspondente, right? Então a gente tem my, iron. Lembrando que aqui você pronuncia iron. Por quê? Você fala I, n. Ok? Iron. Ditongo E, grade, oi, joy, ou join. Around. Tá vendo que aqui não é o ditongo O, você não fala around. Aqui sim é o ditongo O, go, ok? Quais são as diferenças do American English pro British English? São poucas, right? Aqui a gente vibra o T e o D. A gente vai vibrar o T e o D no American English, right? Então a gente vai falar butter, murder. Quando a gente vibra o T e o D? Quando tá entre vogais ou entre R e vogal, ok? Então você vai falar butter, murder no American English. British English, no, você não vai vibrar butter, murder, ok? Diferença no ditongo. Esse go aqui do American English vai ser O, go, no British English. Lembra que a gente estudou que essa daqui é a, que ela é bem do away America, ok? Então essa vogalzinha aqui é o E. Então você vai falar go no British English. Air Force. Como que eu falo Air Force no British English? Air Force. Por quê? Porque aqui você vai ter o air, o R vai ser pronunciado, e aqui no British English você não vai pronunciar o R, o né? Você vai jogar um E. O britânico adora um E, right? Então, em vez de você falar air, você fala air. Por que o E mudou?
Porque não tem como você falar... Se você falar percebe que se você falar vira esse som aqui de cima, o esse daqui. Então, o mudou por isso, para não ser aquele som lá de cima. Então, vai ficar Então, Então, vai tirar o R e vai pôr o E para combinar com o vai perder um pouco da força e vai virar ok? Aqui em force, você só tira o R, right? Porque o O continua com força. Então, aqui você só não vai pronunciar o R. Então, American English, Air Force. British English, Air Force. Só não vai pronunciar o R aqui, right? E o no American English vai virar O no British English. Então, você vai falar no American class e no British class, ok? Aqui embaixo, eu só trouxe algumas que podem surtir dúvidas. Aqui, você não vai falar ous em nenhuma palavra no inglês. Você não vai falar delicious, você fala delicious. Aqui você não fala focus, né? E você vai usar o S aqui também como us. Focus. O aluno nosso pagou até flexão por pronunciar isso aqui errado, não foi isso? Então, focus. Delicious. Então, você tem esse us, né? Não é ou, não é u. A pronúncia dessas duas é a mesma, right? S, quais são os sons silenciosos, né? Algumas palavras surtem dúvida, porque no português elas não são pronunciadas como S. Então, a gente tem aqui mouse, house, como a gente cansou de falar, airbase, basic. Do you speak basic English? Basic, tudo com S, isolate, listen. Então, a pronúncia correta dessas palavras que eu falei aqui é silencioso. E o vozeado? Noise, lose, desert, ok? Então, são palavras pronunciadas com Z, alright? Lembrando aqui, então, a gente tem um S aqui também, né? X. Então, fax. Se eu tenho um S aqui, como que eu vou pronunciar o início desse X aqui? Com K e não com G, né? Porque a regra base que eu falei lá em cima. O K é silencioso, o S também. Então, fica fox. Esse X aqui, ele vai ter, ele vai ter dois silenciosos, um parzinho silencioso. X, fax, ok? E aqui, pegando aqui o exemplo do Z, se eu tenho, qual que seria o som desse X aqui em example? Seria Gz. Não tem como ser KZ, percebe? Que não bate, vozeado com silencioso, isso não existe. Então tem gente que fala assim, example. Não existe isso. Mesmo porque para você conseguir falar isso, você bota um I. Não é assim? Example? Não existe esse I aí. Então, você tem que falar example, porque aqui tem um Z e antes dele só pode ter um G, jamais um K, porque aquela regra que eu falei lá do início, jamais tem exceção, não tem exceção, ok? Então, fax, silencioso, S, e antes do S, KS, percebe aqui? Example, G, porque antes do Z, G, que é vozeado. Ok? Então, combina perfeitamente aquela regra inicial. Aí aqui vem a regra, mais uma não é mais uma regra, é a mesma regra lá de cima, ok? Como que eu vou formar o passado? Obedecendo a regra lá de cima. Como que eu vou formar o presente, ou o plural dos nomes, ou o possessivo? Obedecendo a regra lá de cima. Então, é a mesma regra, right? Então, a gente tem aqui, kick, terminou no som silencioso, k. Então, o passado dele como vai ficar? Kicked. Obviamente vai ser um T silencioso. A pronúncia desse é D, ok? Eu vou até colocar aqui que a pronúncia do ED vai ser T. Por quê? Porque a gente tem eu vou deixar assim mesmo. A gente tem um K que tá aqui e esse K, ele tá o quê? Silenciando. Underline, não, como é que é? Sublinhado, deve ser o S, isso. Esse K que tá aqui vai silenciar o ED, ok? Agora a gente tem a mesma coisa, né? Continuando aqui nos silenciosos. Kick
terminou com som silencioso, k. Então, esse k vai silenciar o meu S. Então, eu vou ficar kicks. She kicks. She kicked. Ok? Então, silencioso. Silencioso combina com silencioso. E se eu tenho um g, que é vozeado, né? O que vai acontecer com o g? Eu tenho aqui um g, um som g, essas duas letras têm o mesmo som, é um som só, som g. Então, esse g terminou em vozeado. Como que pode ser a pronúncia desse ED? Só pode ser vozeada, porque aquela regra lá de cima é a regra que vocês vão usar na fonética o tempo todo. Então, você vai falar hugged. Terminou em g, mesma coisa, hug. Então, como que eu vou pronunciar esse S? Com Z, porque o G, que é vozeado, vai vozear esse S. Então, vai ficar hugs. He hugs. He hugged. Ok? Percebe? Terminou em silencioso, que é o K. O ED e o S vai ser pronunciado com seus correspondentes silenciosos. T, S. Terminou em vozeado, que é o G. O ED e o S vai ser pronunciado com seus correspondentes vozeados, que é o D e o Z. Ok? E aqui, obviamente, obedecendo a essa mesma regra lá de cima, essas aqui não são exceções, ok? Não são exceções. Obedecendo a mesma regra lá de cima. Se um verbo terminou em T ou D, o que eu colocaria aqui? Eu colocaria, terminou em T. Eu estou colocando outro T aqui. Mas eu não sou um caminhão, eu não sou uma máquina. Não tem como eu falar, por exemplo, wait. Isso é só um caminhão, né, que faz isso, quando tá freando. Então, eu coloco um I ali, porque o I, as vogais, elas surgiram para fazer ligação entre os sons fonéticos, para que um humano consiga pronunciar as palavras, right? Por isso surgiram as vogais. E o I é uma vogal mais tranquila de colocar. Ou o A, que é o mais... tanto esse A quanto esse I são as vogais mais facinhas que até uma pessoa muda consegue pronunciar. Então, coloca assim, essas duas mais tranquilas aqui. Não é aquele I forte, é aquele I, um I bem fraquinho. Karine, o I da última letra do meu nome. O I de carne, right? No sotaque de Minas Gerais, ok? Então, nós temos wait... para eu não falar wait, porque eu não sou máquina, não sou caminhão, então eu jogo um I aqui. E esse I vai fazer o quê? Se toda vogal é vozeada, ele vai vozear o meu T e vai virar weighted, ok? Se terminou em D, para eu não terminou em D vozeado, então eu quero colocar um outro vozeado aqui, não é isso? Mas o vozeado D vai ficar need. Eu não sou buzina, né? Pra ficar fazendo esse barulho. Então, eu vou e coloco um I entre os dois Ds. E ele não vai vozear aqui porque o D já é vozeado. Então, vai virar needed. Ok? Então, weighted, needed. Então, o passado, né? Se terminou em silencioso, eu vou pronunciar o passado como T. Se terminou em vozeado, eu vou pronunciar o passado como D. Mas não faz sentido, se terminou em T ou D, eu duplicar esses sons. É por isso que com esses sons, que já terminam com esses próprios sons aqui, right? Quando terminam com T e D, eu vou ter que botar um I ali para ficar pronunciável para um humano, alright? A mesma ideia, a mesma lógica a gente segue aqui no S, ok? Como a gente vai seguir, se terminou em S, se terminou em silencioso, eu vou pronunciar esse S como S, percebe? Se terminou em vozeado, eu vou pronunciar esse S como Z. Mas e se terminou em S ou Z, né? Igual aqui em cima, se terminou em T ou D. E aí aqui embaixo, se terminou em S ou Z. Não tem como eu ficar assim, fix, né? Ou então, pause, para eu falar que tá no plural. Então, é óbvio que eu tenho que botar um I no meio desse S e desse Z também, né? Para eu não ficar fix, pause. Aí a mesma ideia lá de cima segue aqui embaixo. Então, eu boto um I no meio desses dois. Mas por que também coloca... por que o sh e o ch tá aqui, tenente? Por que o j e o j tá aqui? Porque eles são primos do s, z,
right? Tanto é que no Brasil ou a gente fala casas ou a gente fala casas, não é? E por que o ch? Porque o ch tá dentro do ch, tá dentro do som ch, não é? Então, o s e os primos deles todos, essa regra vai valer. E o z e os primos deles todos, essa regra também vale. Também é aquela regra lá da gente botar o ES, não só o S. Mesma regra. Por quê? Não faz sentido eu ficar... ok? Então não faz sentido, a gente não é uma máquina, a gente é humano, então a gente tem que botar uma vogal aí para ficar pronunciável essas como é que chama isso? Consoantes, sons consonantais. Então se terminou em S, não tem como eu falar fix, então eu vou botar um I no meio desses dois S's aí, não é assim? Porque se terminou em silencioso, eu não colocava S. Mas e quando termina S? Eu não vou ficar falando S toda a vida. Então, eu boto um I aí no meio. E aí, como fica? Fixes. Fixes. Alright? Mesma ideia lá de cima. Ou um Azinho bem fraco, ou um Izinho bem fraco. Right? Se terminou em sh, wash. Aí vai virar washes. Washes. Pra eu não ter que falar washes. Washes. Ninguém consegue falar isso, né? Então, bota um Izinho e fala washes. Assim que você bota o I, você vai vozear o S e vai virar washes. O ch, mort, ninguém consegue falar morts, morts, né? Porque ch terminou em silencioso, eu quero botar um S. Mas como não existe morts, ninguém consegue falar isso, eu boto um I aí e vira, ele vai vozear o S e vira morches. Pause, para eu não... se terminou em vozeado, eu quero botar um Z aqui, mas já terminou em Z, então não tem como eu falar pause, né, que eu não sou máquina, então eu vou falar pauses, vou botar um I no meio desses dois Zs, alright? Se terminou em J, massage, que é muito pouco comum esse som no inglês, não tem como eu falar massages, massages, isso não tem nem como você... Se você tentar, você não consegue. Então, o que você faz? Bota um I entre o J e o Z para que fique falável essa palavra, não é assim? Então vira massages. Judge. Não tem como eu conseguir pronunciar judges. Judges. Ninguém consegue fazer isso, right? Nenhum humano. Então, eu faço o quê? Boto um I entre o J e o Z e vira judges. Alright? Então, é muito tranquilo. É a mesma regra lá de cima. Parece que essa daqui é mais fácil, porque essa daqui é só o T e o D. Essa daqui parece que é mais difícil, porque deveria ser só o S e o Z. Mas a gente tem que lembrar que, assim como vocês têm primos, o S e o Z também têm primos, né? Que é o ch e o ch. Pro S e o J e o J pro Z, alright? Como que a gente sabe que o J é primo do Z? Muito tranquilo, ou você fala desde, ou você fala desde, não é assim, no Brasil? E o J tá dentro do J. Esse som aqui, ele contém o J nele, né? J contém o J, então por isso que ele também é primo, pô. Eles são do mesmo sangue, é só ver ali a identidade. Então, é bem tranquilo. Até no português a gente consegue comprovar o parentesco deles. Revisão terminada, muito tranquila a prova, para que vocês façam uma prova boa, né? Treinem aí os sons. Treinem também no português. Exercise number 1. Transcribe your warrior name to phonetics. Então, como que seria o seu warrior name? Quem quiser pode me mandar no WhatsApp que eu corrijo na hora. Lembrando que para você transcribe your warrior name, seu nome de guerra, você vai ter que lembrar que alguns sons, o português é muito mais difícil que o inglês, né? Nós devemos nos orgulhar da nossa língua. Então, alguns sons não existem no inglês, né? Muitos sons. Quais são eles? As vogais todas nasais não existem no inglês. Então, a gente tem lá canto, dente, marfim, onça, bumbo. Essas vogais não existem no inglês. Como que eu pronunciaria isso aqui no português? Canto, dente, marfim, onça, bumbo. Então, percebe que você fala a vogal, depois você falaria a letra M e N, né? Então, se vocês tiverem vogais nasais nos seus nomes, com certeza a maioria vai ter, né? Vogal nasal nos seus nomes. Portuguese is really difficult. E aí, aqui estão as vogais nasais. E os sons consonantais que não existem no inglês é o lh, né? Lh. Então, malhar,
malhar, por exemplo, esse lh é um som que não existe no inglês. Esse som aqui também não existe no inglês, que é o ninho, ninho, ninha. E esse som aqui, r, do meu nome, Karine, da palavra caro, não existe no inglês, ok? Esses aqui é só se tiver no seu nome mesmo. Para você treinar aqui, para você não achar que você não sabe, não estudou tudo de fonética. Transcribe the following words to phonetics. Então, aqui tem algumas words para vocês transcribe. Algumas em português, outras em inglês, ok? Para seguir essas regras que estão lá em cima. And number 3, go through each sound and provide new examples in English and in Portuguese, if there is, with them. Então, você vai lá em cada som e vai provide an example for each sound. Aí você vai estar estudando perfeitamente para a prova e vai estar tirando aí 100% da nota garantido. See you guys!